Perfeito. Vamos aplaudir agora ela que está entrando para esta transmissão, uma transmissão séria, compenetrada com os valores e a luta da classe trabalhadora. Então, ó, acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Silêncio. Sala de aula, silêncio. Pessoal, estamos começando mais uma live de entrevista, dessa vez recebendo aqui a minha camarada do PCBR, Flávia Gazi, que vai conversar com a gente sobre a fundação, um momento histórico, um evento histórico muito importante. Então, eu não sou do trabalhador do game, eu não gosto de jogo, eu acho que videogame é o ópio do povo. Calma, porque muito além do videogame, esse evento tem um marco histórico e uma importância para o nosso momento da luta de classes muito significativo. E, pelo andar da carruagem, aqui há tantas a classe trabalhadora brasileira anda, esse evento tem essa importância. Então, estamos recebendo aqui Flávia Gazi. Flávia Gazi, você está ao vivo, transmitindo. Olá. Não diga, como é que é? Não diga alô, diga como vai, Galisteu. Muito bom dia, Flávia. Tudo bem com você? Como vai, Gaiofato? Como é que vai? Oh, vou criar esse bordão aí pro meu próximo Né? programa de auditório. Sim, exatamente. Como vai, Gaiofato? Não diga lá, não diga bom dia. Diga como vai, Gaiofact. Gaiofact, Tá bem? perfeito. Como vai, Gaiofact? Muito bom dia, Flávia. É um prazer ter você aqui na live. É um prazer ter você aqui para a gente poder falar desse assunto tão importante, tão relevante, que a gente fez um vídeo nas redes sociais que deu, né, um movimento grande, e eu julgo que o que atraiu o coração e a mente das pessoas foi a música do Zelda. Eu também acho. Foi a música do Zelda, porque aquilo ali é muito épico, e é muito épico porque a gente está falando de um evento muito épico, né? E o evento é a fundação do Sim de Jogos. Então, hoje a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Mas antes de começar, eu gostaria que você se apresentasse para o chat, para a comunidade que nos assiste, né? Para todo mundo aí que está acompanhando esse momento histórico. Flávia, o microfone é seu, pode mandar ver. Olá, gente, bom dia. Meu nome é Flávia Gazi, eu sou doutora em narrativa e joguinhos. Estou neste mercado maravilhoso faz 25 anos. Sou militante do PCBR e escrevo histórias de joguinho, às vezes quadrinho também, mas jogo é a minha atividade principal. E estando neste mercado há muito tempo, acompanhei mudanças interessantíssimas, tanto na cultura de recepção, né, de quem joga, quanto na cultura de criação. E daí a gente resolveu começar a organizar ou falar com essa classe trabalhadora, né, que é a classe trabalhadora de jogos, que pouca gente eu acho que entende como classe trabalhadora, e acho que às vezes até a própria classe não se entende como classe trabalhadora, e daí deu no que deu. Chegamos aí na fundação, em breve, do primeiro sindicato estadual de joguinhos. O meme do efeito dominó, né? Aquele dominózinho que você faz tuc, e aí ele vai caindo Isso. para a revolução socialista dos trabalhadores do videogame e de todas as categorias estratégicas. O videogame como uma categoria estratégica, porque afinal de contas, só quem jogou um videogame sabe o quanto isso é gostoso. Não só videogame, né? Importante dizer, jogos de tabuleiro também são... Sim, jogos de RPG, card games. Quando a revolução acontecer, ficar jogando RPG será normal. Faremos isso mais de uma vez na semana. Haverá uma determinação do soviete supremo de 2 horas de jogar. Mas não gosta, mas não interessa. Não interessa o que Vai você... gostar. Vai gostar, vai gostar, vai gostar. Flávia, um prazer ter você aqui. É uma satisfação muito grande a gente fazer essa live, essa transmissão, porque eu acho que o cenário, né, que a gente tem enfrentado aí enquanto classe trabalhadora no sentido da organização da classe, no sentido dos nossos avanços enquanto classe, né, não só enquanto categoria, tem sido muito solapados, tem sido muito dificultados pelo momento que a gente está vivendo, né? Então eu queria reforçar esse agradecimento e reforçar para todo mundo que está vendo o quão importante é esse evento, o quão fundamental
está sendo esse processo todo, né? Então eu acho que para a gente poder começar com um panorama geral, né, muita gente pode ouvir, né, essa entrevista e falar, pô, mas trabalhadores de videogame, né, como assim, né, mas sindicato não é aquela parada ligada aos bancários, aos metroviários, a trabalhadores da plataforma de petróleo, não sei o quê, não sei o quê. Mas é muito importante, né, porque a gente tem aí um histórico da indústria do videogame que faz com que a gente necessite falar sobre isso. Então, eu queria começar a nossa conversa pedindo para você dar um panorama histórico geral sobre como que é essa indústria dos games, como que esse trabalho se articulou ao longo do tempo, para o pessoal que está assistindo tanto ao vivo quanto depois, ter essa dimensão e entender essa importância. Eu acho que a gente tem aquele chavão de videogame, né? Nós somos uma indústria multimilionária. Nós somos maiores que cinema, plataforma de streaming, música, NBA e a NFL juntos. Isso é verdade. Esse é o dinheiro que o setor movimenta. Ao mesmo tempo, quem trabalha no setor está altamente precarizado, e acho que é isso que as pessoas têm uma dificuldade de entender. No Brasil, por exemplo, a gente passou muito tempo numa cultura apenas de recepção, apenas jogando, com pouca criação, apesar de já ter, desde a década de 1980, e a gente passou por uma discussão na polis, né, uma discussão política muito mais focada em queremos imposto zero para os nossos joguinhos, o que não reflete necessariamente o que acontece com as pessoas que criam o jogo. Quem cria jogo são pessoas que, no geral, vão ter ou estão com algum burnout, né? No Brasil, 70% da indústria está com alguma forma de burnout ou teve em pouco tempo atrás, assim. Porque se existe uma cultura de nós temos muito dinheiro e nós trabalhamos com sonho, é seu sonho trabalhar com jogo. Então, Vocação. obviamente, exatamente. Então, obviamente, você vai trabalhar 16 horas por dia, 18 horas por dia. Eu tenho essa teoria, que ainda é uma teoria, mas que o trabalhador de videogame tem situações muito análogas com a Revolução Industrial, porque é uma terra meio sem lei, né? É uma terra onde tem uma coisa chamada crunch, uma coisa maravilhosa, assim, que o joguinho tem que ser polido. Precisamos polir o jogo para lançá-lo. Então, fique aí no escritório. Tem empresas gringas que eu conheço que fazem crunch por 2 anos. A pessoa fica no escritório 16 horas, 18 horas por dia. Ela começa a dormir no escritório. E daí, depois que o jogo lança, a pessoa obviamente surta. E é por isso que você tem uma indústria muito. Né, as pessoas falam, lança um jogo muito bom e daí não tem mais. Por quê? Porque as pessoas estão morrendo. Quem faz videogame, inclusive, teve um retrato, né? Porque a gente tem pouca pesquisa sobre trabalhadores. A gente tem muita pesquisa sobre empresas. E a GDC, que é um desses eventos gringos chiquérrimos sobre grandes empresas, que tem também os trabalhadores mais independentes, ela fez um relatório cuja abertura é a indústria de games está me matando. E essa é a mais pura verdade. Assim. Não, O trabalhador está realmente morrendo nesse processo, né? morrendo. Acho que até Exatamente. é importante para a gente dar essa situação para a galera, né? Porque a gente tem aqui na live uma questão muito importante com palavras em inglês, né? Baseado naquele grande vídeo histórico do programa da Colômbia, que a menina entra falando inglês e a apresentadora manda ela falar espanhol, porque afinal de contas ela está num país de língua hispânica. Mas para o pessoal entender o que é esse crunch, né? Porque a gente escuta um pouco dessas histórias e eu lembro de acompanhar mesmo. Eu era jogador assíduo de CODzinho, né? De um Call of Duty. E aí a gente acompanhei algumas notícias sobre como Fazer que, corujão? Você fazia corujão? pô, fazia. Não, tremia a mão de ansiedade, cara. Não, isso não é saudável, cara. Isso não é saudável. Eu lembro de terminar a partida de Warzone com a ponta do dedo gelada, gelada de ansiedade. E claro, né? Sempre mantendo ali a consistência, a coerência que jogando como nunca, perdendo como sempre. Mas o que é esse crunch, né? Como que ele acontece na indústria, né? Acho que para o pessoal ter uma dimensão, né? Entender o que isso significa de fato. Pensa num serão perpétuo. É um serão que não acaba.
Tipo, quando você trabalha, sei lá, com revista, tem o dia de fechar a revista, o dia de Uhum. fechar. Então é uma vez por mês, o qual tá todo mundo lá infinitamente até o serviço acabar. Como o videogame é uma coisa que demora para acabar, os serões podem ser de 3 meses, 4 meses, um ano. Então imagina você começar a trabalhar cedo, a hora que você acorda, e não parar até dormir, não ter final de semana. Isso é muito comum na indústria de videogame mundial. Mundial. Uhum. É claro que quando a gente chega no sul global e a gente faz muito outsourcing, ou seja, a gente vende pedaços de joguinho para fora. O Uhum. pessoal fala, tô fazendo um joguinho aqui e eu precisava de 40 artes assim. Manda para alguém lá do sul global. Pô, Então, desculpa, tipo uma indústria mas maquiladora dos videogames, assim. sim, sim, a gente faz muito Caraca, isso. que A gente loucura. começou fazendo porting, que era, como é que eu passo de um celular para o outro? Como é que. Então, o Brasil era muito especializado nisso, o Brasil e a Rússia. E então, geralmente, você passava o videogame de um console para o outro no Brasil e na Rússia. Depois a gente foi virando uma empresa, não, um país muito de outsourcing. Então, a gente faz coisas e manda esses pedaços de jogo para fora para serem compilados lá fora. Então, se eles estão fazendo crunch lá, a gente que é um trabalhador mais precarizado ganha muito menos, né? Porque lá fora você contrata um artista por, sei lá, US$ 5.000, US$ 4.000. Quando você vem para o Brasil, você contrata o mesmo artista por US$ 1.000. Então, a gente faz bastante outsourcing. E uma das coisas que eu acho que as pessoas não sabem é a questão de vigilância mesmo, que acontece com esse trabalhador de outsourcing. É muito comum, se você é um brasileiro e daí está trabalhando por uma empresa de Reino Unido, você ter que instalar um aplicativo no seu computador que fica contando a quantidade de segundos que você Nossa. está no software de desenvolvimento fazendo. Deu um alt tab para ir no YouTube, colocar a playlist, não estão pagando esse tempo. Parou de mexer no mouse, não estão pagando esse tempo. Que E isso, hoje em dia, mano? mano, Nossa. e hoje em dia já tem um softwarezinho que vê o seu olho. Então não adianta apenas você estar mexendo no celular, no mouse, você tem que estar olhando para o software. E daí eles vão contando quantos minutos você realmente passou trabalhando. E eles te pagam só isso. Então não pode beber água, não pode ir ao banheiro, porque isso tudo é descontado do seu salário. Meu Não é uma Deus. loucura? Não, isso é loucura, cara. Não, É. é totalmente capitalismo de vigilância, né? Totalmente o fim do sono, de qualquer coisa, cara. Que loucura. Então, quando eu falo que a gente tem situações análogas à Revolução Industrial porque não tinha regras, é verdade, a gente está muito sem regras. E daí acontece esse tipo de coisa. Eu estava, né, em São Carlos recentemente para falar com os trabalhadores de lá, e um trabalhador TI de banco falou que começaram a colocar esse software no trabalho dele. E daí Uhum. demitiram uma galera. Então, o videogame sempre está na vanguarda das coisas horríveis que vão chegar do capitalismo para você, sabe? Ai, que sonho, né? Muito obrigado, Gostoso. videogame. Muito obrigado por tudo que você fez pra mim, dos ataques de ansiedade até a precarização extrema do trabalho. E lembrando aí, né, pro pessoal, de um caso mais recente que a gente teve aqui no Brasil, daquela demissão em massa dos trabalhadores do Itaú, que rolou justamente por esse pretexto, né, de a galera não estar no software, não estar ali Exato. totalmente focada naquele trabalho e, enfim, né, são mecanismos de vigilância muito aprimorados nesse sentido, né? Exato. E é isso, né? Isso costuma ser testado no mercado de videogame com a galera do Sul Global e daí depois colocado em outras categorias, assim. É, total. Então é uma maluquice mesmo, assim. Então, e como a gente não se vê muito como classe trabalhadora, imagina, eu faço jogo, é sonho, e Uhum, também as pessoas não veem a gente, eu sinto que tem. Ninguém sabe o que acontece na indústria de jogo. E o trabalhador de jogo não sabe o que está acontecendo de luta de trabalhador para fora, porque ele também não está envolvido. uhum. Então a gente tem uma separação muito grande. E essa separação do trabalhador de jogo da classe trabalhadora faz com que ele aceite certas coisas e não conheça seus direitos. Tipo, é muito comum empresa de videogame contratar PJ, contrata você como MEI, faz um contrato de exclusividade, o que não pode, que é crime, e pede para você cumprir, sei lá quantas horas diárias, o que também não pode.
porque é PJ. Sim, E eu sinto que os trabalhadores não entendem o mínimo dos seus direitos, porque eles também não estão envolvidos com a vida política da sim. classe trabalhadora, sabe? Sim. Acho que tem uma dimensão também importante, né? Porque a gente tem nessa indústria do videogame, e aí você me corrija se eu estiver viajando muito na maionese, mas uma ideia de que você tem uma certa categoria que está num lugar mais elevado de desenvolvimento, de especialização, dessa ideia de que, por se tratar de um trabalho envolvendo de alguma maneira tecnologia, programação, design, arte e tal, você tem uma certa noção de, bom, é isso, é um não reconhecimento de si mesmo como um trabalhador, mas como uma categoria à parte, né? Um desenvolvedor de jogos, um coder, né? Não sei como é que fala, né? Mas é uma coisa mais ou menos assim. Desenvolvedor, né? Porque desenvolvedor é todo mundo, né? Narrativa desenvolve, game design desenvolve. Inclusive, essa criação de como se as categorias não fizessem parte do mesmo setor é uma forma de vigilância. Deve ao programador. Eu penso, não, deve a todo mundo. Então, a gente também tem esses problemas de separação interna, assim. Mas o que eu sinto a cultura de recepção olha a cadeira gamer, olha o Uhum. computador gamer, veja como tudo tem luzinha e é bonito. A gente não está trabalhando também com essas coisas. É muito raro você ver um trabalhador de videogame com um computador gamer, que na verdade é um software muito caro, que como você é pejotizado, você tem que ter. Então, às vezes, seu computador custa 15, 20 mil reais, e se você não tem, você não consegue trabalhar. E a gente no Brasil é especializado em certas coisas que dependem de um equipamento não tão forte. Pixel art, low poly. Então, maneiras de fazer jogo que não são as maneiras do AAA, né? AAA é o Hollywood, Uhum. não é o Call of Duty. É, exatamente por conta disso. Mas existe uma separação muito grande da cultura de recepção da cultura de criação. Então, por exemplo, bancários. Você vê a luta dos bancários. Eles têm uma luta. Uhum. Então você vai ao banco, mas você também lê notícias sobre como bancários trabalham. Uhum. No videogame, você só tem a cultura de recepção. Olha que lindo jogo. Você não tem. Você não sabe o que está acontecendo do outro lado. Então, geralmente as pessoas falam: eu tenho um sonho de trabalhar na indústria de videogame e ganhar muito dinheiro. Eu falo: você não vai ganhar muito. Assim, vamos deixar claro. É uma bilada, sino, né? É uma bilada. Exatamente. Sim, É perfeito. legal, eu amo o que eu faço, mas você não vai ganhar muito dinheiro, entendeu? Pelo contrário, a maior parte dos programadores de TI que eu conheço saíram de videogame e foram para TI porque TI pagava mais. E olha que TI agora está precarizando, né? Começaram a baixar os salários e tal e tal. Não, é um movimento que a gente percebe, né, do capital de sempre fazer esse processo de atualização desses pagamentos da mão de obra, visando a precarização cada vez maior de determinados setores, né? E acho que é uma coisa que vai acontecendo muito, porque você tem um chamariz da indústria de uma certa área que vai atrair muitas pessoas, e aí você acaba levando a esse fenômeno da grande formação de um contingente de trabalhadores que vai para essa área do desenvolvimento, né, no geral, então fazendo esse guarda-chuva, assim como também de trabalhadores da TI, e que num determinado momento vão encarar aquele processo de afunilamento, né? Porque vai ter muita gente disponível e um número de empregos cada vez menor e com condições cada vez piores também, né? E uma coisa que você comentou que me chamou muito a atenção, você comentou que a indústria do videogame gira mais dinheiro, né? Gera mais renda, assim, né? Por assim dizer, do que vários setores Juntos, juntos. É, cinema, música, plataforma de streaming, NBA, NFL. E eu acho que isso deixa ainda mais evidente o quanto esse evento, né, da fundação do sindicato, ele é importante, porque a gente está falando então de um setor que tem um crescimento muito grande, economicamente muito grande, que ao mesmo tempo os trabalhadores enfrentam uma precarização. Então, isso objetivamente significa o quê, né? Significa a concentração de renda, a concentração desses recursos na mão de alguns poucos setores. Você tem mais números sobre isso, uma dimensão assim? Eu tenho alguns números, por exemplo, assim, a gente sabe que durante a pandemia, muitas empresas de criptomoeda compraram empresas de jogos. Quando estourou a bolha do cripto, e pós-pandemia, porque videogame digital, não o tabuleiro, ganhou muito dinheiro durante a pandemia, que as pessoas não tinham o que fazer, comprava joguinho. Quando abaixou um pouquinho o mercado e acabou a bolha de cripto,
De 2021 para cá, foram mais de 40 mil pessoas demitidas no mundo. A gente chama de passaralhos, e os passaralhos são normais. O que é essa cultura da quebra dessa pequena bolha? Porque, sinceramente, assim, ganhava 220 bilhões, agora ganha 218. Não caiu tanto assim. Mas o que essa cultura ajudou a fortalecer, que era algo que já rolava? Você é contratado para fazer um joguinho, né, garoto? Você vai lá e faz joguinho. A hora que termina o joguinho, você é demitido. Daí eles vão usar a arte que você fez para vários joguinhos e não vão te pagar. Então, na verdade, a gente tem na indústria no setor de videogame, um refinamento do mais valor. Uhum. O trabalhador trabalha muito, você usa o trabalho dele de várias formas, às vezes em vários jogos, sem pagar. Uhum. Então você não paga nem os direitos e nem o jogo 2. Isso é muito comum. É a reutilização desse material, né? E tendo em vista que muitos deles são contratados como prestadores de serviço, isso significa automaticamente que eles submetem todo o desenvolvimento e todos os recursos que eles criaram, né, nesse processo para à disposição da empresa. E aí, né, eu lembro de acompanhar casos assim, né? Não sei nem se foi no Codezinho, mas foi em outros jogos, que era exatamente isso. A galera ralou o rabo de trabalhar nesse esquema de crunch de 16 horas por dia durante muito tempo. Aí acabou o jogo, a empresa falou, pô, valeu aí, obrigado, hein, por tudo, boa sorte, né? Não, começou a tocar Vanessa da Mata no fundo, né? Não tem mais jeito. Então eu acho... Não, então eu acho que isso é importante, porque é uma condição, né, que você estava comentando que acontece no sul global, né, desse modelo, né, de mudança não, mas nesse modelo em que você tem o desenvolvimento das peças de arte aqui, você tem o desenvolvimento de certas camadas dessa produção, que talvez até reflitam um pouco essa própria condição do capitalismo dependente, né, de que a gente está aqui desenvolvendo aquilo que seria, aí galera, entre muitas aspas, tá? Mais simples, entre aspas, com menos acúmulo técnico-científico, tecnológico, porque os softwares, as fábricas das peças, todo esse desenvolvimento está concentrado no centro capitalista, né? Nos Estados Unidos, na Inglaterra. Mas é isso, né? Assim como outras áreas artísticas, a gente é mais generalista. Então, eu escrevo jogo, mas eu já fiz muito game design. Se precisar fazer o GDD, que é o Game Design Document, né, que é um documento que todo mundo consulta para saber o que tem que fazer. Eu também sei fazer, apesar de não ser a minha área. E quando a gente fala de, tipo, designer de narrativa, que é o que eu sou, tá falando de construção de mundo, construção de diálogo, bike, né, que é do tipo, alguém fala, você tá andando e alguém fala, vamos, soldados. Então, esses bikezinhos, nomear todas as coisas, fazer o manual, já preparar a campanha de marketing. Então, mesmo os nossos trabalhadores, eles têm que ser mais generalistas. No Brasil, ainda mais. Então, nos Estados Unidos, você vai ter um programador especialista em refletor de luz 3D na textura de metal. Aqui você vai ter um programador. Então, é isso, eu acho que essa é a diferença, né? Aqui parece mais simples, mas na verdade a gente sabe muito mais coisa. A gente é menos especializado, porque não dá. Né? Se você vai fazer jogo no Brasil, você não vai ter 40 pessoas, 1000 pessoas, 100 pessoas como lá fora. Você vai fazer em 5 pessoas, 8 pessoas, 10 pessoas. Então, cada pessoa também tem mais funções. Não, e é muito interessante porque é um reflexo dessa organização do mundo do trabalho que não diz respeito só à indústria do videogame, mas se a gente parar e ter uma abstração um pouco mais geral, diz respeito à própria organização do mundo do trabalho de uma maneira geral no Brasil, né? Nos países da periferia do capital. Esse elemento da generalização, e até um negócio que quando a gente estava conversando, né? Quando a gente fez o videozinho com a música do Zelda, você comentou que é muito comum que trabalhadores da indústria do videogame tenham regime de trabalho em escala 6x1, escala 7x0. Então, enfim, acho que é uma condição... É necessário para se manter, né? Por exemplo, eu decidi que eu não ia mais trabalhar com um jogo gringo por um tempo. Eu queria me focar no Brasil. Eu sempre fui muito chata, assim. Eu tive até possibilidades de ir para gringa e eu não quis. Falei, esse ano eu vou trabalhar só com um joguinho brasileiro. Para eu poder me bancar, então eu tinha que trabalhar com 2 joguinhos, e daí eu dava. Então, eu trabalho de manhã num joguinho, à tarde com um joguinho. À noite eu dava aula, de sábado eu dava aula.
E daí, se eu precisava fazer alguma coisa, rola no domingo. Então, você, no geral, para se manter, mesmo que a sua empresa seja 5x2, provavelmente você não está numa empresa só, você está trabalhando 6 por 1, 7 para 0 para existir. Eu acho que ainda tem essa dimensão porque o trabalhador de games, muitas vezes, ele tem o equipamento em casa, tem o software em casa, então é um regime de trabalho permanente, né? Permanente. Nunca... E o software se você trabalha para gringa, para você dar conta das horas, você tem que trabalhar mais tempo, né? Porque se não conta o tempo que você deu um alt tab e pensou, quero ver o que eu, né, uma musiquinha enquanto, então você tem que trabalhar muito mais horas para dar conta do horário que vocês combinaram. Sim. Então tem várias ferramentas para chegar nessa precarização. Também não é uma coisa só. Então, ao longo dos anos, eu sinto que foi se refinando o como a gente precariza em videogame. Então, a gente demite, a gente contrata por pouco. No Brasil, não tem piso salarial. Não existe Então, piso para categoria? não, não. Meu Deus, que isso, cara. Então, tipo, um programador, ele até deveria pelo menos ganhar decentemente, um programador pleno, entre 12 15 mil reais. Agora, uma pessoa que trabalha com QA, que é teste, ou alguém de narrativa, a média salarial é 3,5. Mas não tem piso. Caraca, que loucura. E trabalhando em regime dessas escalas Exato. intermináveis, né? Exato. Então a gente precisa, por exemplo, fazer pisos. Trazer todo mundo um nível acima, assim, né? Para Uhum. ganhar um pouco mais, porque 3,5 para um profissional pleno de uma indústria multimilionária é um pouco além da conta, eu E acho. aqui, Assim. ó, eu puxei os dados, chamei o VAR, né, aqui Sim. pro nosso momento. Segundo a consultoria holandesa Newzoo, nesse ano a receita Isso. global de jogos vai atingir 188,8 bilhões de dólares. De É isso. dólares, de De dólares, hein? dólares. A gente está falando, se converter para real, quase 1 trilhão de reais. É isso. 1 trilhão de E a reais. pessoa ganhando 3.500 reais fala, é que não dá para pagar mais. Você quer emprego ou quer direitos, né? Quer trabalho ou quer direitos, Exatamente. né? Eu que... Essa é uma coisa muito comum de ouvir, inclusive. Eu queria ser CLT. Não, tem 1.000 pessoas querendo sua vaga. Tipo a Miranda lá no filme do Diabo Veste Prado. Uhum. É, não, melhor não. Tem umas. A gente tinha um canal de denúncia no Twitter que não existe mais. A gente precisa de um canal de denúncia formal, né? Mas o assédio é muito comum. Então, tem algumas histórias do tipo assim: um cara veio fazer piadas obscenas sobre o meu corpo no Slack. No Slack, que é a ferramenta de trabalho. E daí eu fui falar com o RH e o RH me disse: ele é essencial para o projeto, então é melhor você ignorar. Pô, beleza, tranquilo. Então tá bom. Então tá bom, é isso. Sobe os créditos, né? É isso. Exatamente. A indústria de videogame é um perpétuo. Tan, taran, taran, tatã, sabe? Sim. Você conta uma história, sabe? Tem muitas coisas assim, muitas. Tipo, a galera ficava xingando o time, falando que o time era um lixo. Quando a gente escreveu uma carta pedindo para se fazer algo, demitiram todo mundo que escreveu essa carta. Porque não tem regra. Assim, o Brasil tem leis. Você não pode demitir pessoas que escreveram uma carta pedindo para não sofrerem assédio. Mas porque não tem um sindicato que reforce essas leis, parece que a gente está vivendo nos Estados Unidos com a questão da Rockstar, né? Que isso é uma Uhum. questão gringa. Eu vou me sindicalizar, então esteja demitido. No Brasil não pode, pelo contrário. No Brasil, se você está associado a um sindicato, você está numa ata num cartório de um sindicato, você está protegido. Lá fora é que é essa terra sem lei aí. E do jeito que as coisas andam por aqui, né, em que o Ministério do Trabalho também, não sei se você chegou a ver essa notícia, né, mas a pedido do ministro teve a revogação da autuação de algumas empresas de trabalho escravo recentemente, né, então eu acho que isso só endossa que, na realidade, quanto mais esses avanços por parte do capital e desses grupos acontece, mais imprescindível e importante se tornam esses mecanismos de organização da classe trabalhadora para que ela possa ter não só essas garantias legais, né, juridicamente falando, mas garantias da sua articulação e da sua organização, né? Porque a gente está falando, gente, e acho que isso aqui também é muito importante. Para você aí, que assim como eu e a Flávia é 30 a mais, você lembra muito
você deve lembrar da cultura das lan houses, de como isso foi importante para ampliação, para proliferação de uma coisa que hoje no Brasil é essa indústria multimilionária do videogame, né? Então o Brasil ele é um dos maiores mercados desse setor. Então é um grupo de trabalhadores que se torna cada vez mais central, né, nesse sentido. E aí, Flávio, eu queria te perguntar, já que a gente começou a falar sobre essa questão, né, da situação da categoria, a gente já falou um pouco por cima, a gente falou dessas condições de trabalho, mas tem muita gente que tem medo da sindicalização, né? E justamente porque existe esse receio com relação à retaliação, à perseguição, e numa realidade em que os empregos formais, né, os empregos com uma garantia de segurança, né, propriamente dito, são cada vez mais sensíveis, são cada vez mais frágeis. Isso é claro, né? Afeta muito as pessoas que precisam do trabalho, né? Não é aí que entra, né? Não é o sonho, né? Não é a vocação, é que eu preciso pagar o boleto, né? Preciso pagar minhas contas. Mas eu queria que você explicasse um pouco melhor, assim, para quem é dessa área, que tá com esse receio, tá um pouco ali com o pé atrás. Por que essas pessoas não precisam ter esse receio e não precisam ter esse medo, né? Por que seria importante para elas também se organizarem e se articularem nesse sentido? O que a gente precisa entender é que apesar da gente olhar para videogame e pensar no mercado gringo, ou achar que as leis dos outros países servem para cá, não é verdade. O Brasil, desde 1943, tem a CLT, né, Consolidação de Leis de Trabalho, que obviamente está em debate hoje, porque tem pessoas querendo acabar com tudo isso, mas essas leis, elas protegem o trabalhador. Uma dessas proteções é o direito à associação sindical. Você tem esse direito. Então, nenhuma empresa pode te demitir por você estar associado a um sindicato. Pelo contrário, empresas vão ter mais medo de te demitir se você estiver associado a um sindicato do que não. Porque significa que você tem alguém por trás de você com uma assessoria jurídica e que não vai permitir certos tipos de abuso. Então, aqui no Brasil, a nossa legislação é muito mais séria. A gente pode, por exemplo, a partir do momento que você se inscreve para você participar da Assembleia Constituinte, você assina como um criador deste sindicato. Isso está em ata e isso vai para o cartório. E tem advogados por trás. Qualquer empresa que resolver demitir, nós já temos em ata o seu nome. É muito mais fácil processar a empresa, conseguir seus direitos e até reverter esse tipo de problema do que se você não estiver sindicalizado. O sindicato, no Brasil, no sistema capitalista que vivemos, é a única forma legalizada que temos de direitos. É isso. Então, eu tive um problema e eu não sei o que fazer, o sindicato. Falar de sindicalização aqui e as pessoas estão pensando em demitir. Já entra com advogado. Inclusive, quando a gente fizer a assembleia, então o sindicato passar a existir, as empresas são obrigadas a deixar o sindicato entrar para falar com seus trabalhadores. Um sindicato, ele tem muito mais força do que uma empresa. Porque ele é um órgão reconhecido pelo Ministério do Trabalho. Inclusive, esse reconhecimento tem duas partes, né? Você primeiro fala, queremos fazer um sindicato, já pode começar a atuar, e depois você briga por esse reconhecimento no Ministério do Trabalho. Nesse sentido, a Assembleia Constituinte ela é muito importante, porque na Assembleia Constituinte você vai ter falas que mostram para o Ministério do Trabalho o que está acontecendo com os trabalhadores de videogame e a necessidade desse sindicato. A gente vai tirar, por exemplo, quem vamos representar? Obviamente, nós temos que representar PJ. 80% dos trabalhadores de videogame do estado de São Paulo estão PJizados. Obviamente, a gente vai representar várias categorias no mesmo setor, porque você tem desde o QA, o game designer, ao programador, o artista. E a gente pode ter debates sobre tudo isso. E esses debates aqui vão balizar um texto escrito pelos advogados para dar entrada nessa determinação do Ministério do Trabalho. Então, sabendo que nós já temos uma organização, nós já temos um estatuto, nós já temos advogados por trás, inclusive um agradecimento sempre aos advogados do CIMESP, o Sindicato dos Médicos de São Paulo, que está fazendo esse trabalho de graça, a gente está pagando ele com joguinhos brasileiros. Então, se você tem um joguinho, me manda um aqui, para eu mandar para eles, por favor.
você já está mais protegido legalmente do que se você não estiver fazendo parte deste processo. Tipo, não é uma terra sem lei, gente. Não tenham medo. Pelo contrário, a partir do momento que a gente anunciou a chapa, colocou assim de jogos online, eu já falei com o Abra Games. O secretário do Trabalho da cidade de São Paulo já pediu uma reunião. As pessoas sabem a importância e o tamanho do sindicato e a força que um sindicato tem. A gente já está combinando coisas de comitê de ética, de passar certas denúncias de certas empresas, não apenas só no jurídico nós, mas para a Abra Games, para que eles também cortem essas empresas. Então vai ser uma coisa, eu acho que vai ser um sucesso absoluto, assim, e que nos primeiros anos a gente vai não permitir a barbárie. Vamos fazer a lei seguir, sabe? Sim. É só acabar com a selvageria. E eu acho que tem uma parada, Flávia, que é muito importante, né? Porque hoje em dia a gente escuta muito de muitas pessoas de trabalhadores, e eu vou dizer, com uma certa razão, né? Eu acho que é importante reforçar isso, de que o sindicato no Brasil não serve para nada, ele só serve para pegar contribuição sindical, e é uma burocracia, tananana. E aqui eu queria só fazer esse comentário porque isso se tornou verdade na grande maioria dos sindicatos, né? Hoje a gente tem dominantemente, né, na estrutura sindical brasileira, um movimento político que parou de lutar pelos trabalhadores. Objetivamente é isso, que se especializou em fazer acordos, que se especializou em favorecer determinados setores do patronato, né? Então, eu acho que isso criou a impressão nos trabalhadores, uma impressão que no primeiro momento, né, superficialmente ela é verdadeira, mas que ela esconde o caráter político do sindicato. Então eu acho que trazer essa questão, né, da fundação desse sindicato é muito importante, porque, gente, o problema não é o sindicato enquanto uma organização abstrata, né? O problema é o programa e a linha política que esse sindicato vai tomar para poder organizar as categorias. Então tem muita gente aqui falando, o sindicato dos bancários, por exemplo, dos metroviários aqui de São Paulo, são sindicatos importantes em que encampam uma luta de fato representativa. Mas hoje a gente tem uma consolidação muito grande, né, de um programa desses sindicatos, de muitas outras categorias, que não encampam essas lutas e que, portanto, geraram essa desconfiança. Então, acho que é importante, né, para a gente poder conversar, né, porque você tem viajado aí, né, Flávia Gazi Tour, né, Cindy Jogos Tour, para poder conversar com trabalhadores de várias localidades. Então, para onde que você já viajou? Como que tem sido essa recepção? Como que o pessoal tem recebido essa notícia do sindicato? E aqui também, né, é importante, acho que para você falar também, esse é o primeiro sindicato, gente, que está sendo fundado em 20 anos no estado de São Paulo. Em 20 anos. Isso é muito significativo. É muito significativo. Então, como que tem sido esse processo? Como que o pessoal tem recebido essas boas novas que despontam nos horizontes dos Campos Verdes de Hiruli, né? Dos campos de Hiruli. O que eu sinto é as cidades que têm um pouco mais de presença de partidos radicais de esquerda, as pessoas vão mais. Uhum. E têm menos medo. As cidades que não têm isso, as pessoas têm muito medo. Então a gente acabou falando com certas lideranças, mas não com todo mundo, com medo de dar a cara, assim. E as pessoas não têm noção muito dos seus direitos, mesmo a certas lideranças. Uma coisa que a gente ouviu muito também é porque certas empresas de videogame que, né, têm CLT, elas são ligadas ao SINDPD, porque não tem outro sindicato. Uhum. Então a gente ouviu muito dos trabalhadores CLTs de videogame que estão associados ao SINDPD e o quanto o SINDPD não faz nada. E o quanto o SINDPD foi sendo peleguizado. E eu acho que o retrato disso é a perda do 5x2 que está acontecendo em TI, a quantidade de salários que está caindo. Então a gente ouviu muitas coisas que eram coisas que a gente já imaginava, porque a gente realmente tem muito contato com os trabalhadores da área, assim, e estamos em muitos locais,
Mas eu acho que o mais importante que eu percebi foi o quanto as pessoas acham que porque a Rockstar demitiu gente, ou porque a Take-Two demitiu gente que fala de sindicato, isso vai acontecer com ele. E não vai, porque é totalmente diferente a legislação. A legislação, inclusive, a gente está falando com todos os sindicatos gringos. Existe uma coalizão de sindicatos de videogame no mundo. E você pode pleitear uma entrada. E nós já pleiteamos a nossa entrada. Eu espero que o resultado saia hoje, inclusive. E daí a gente teve que explicar para as pessoas fora do Brasil como funciona o sindicato no Brasil. Porque é totalmente diferente do Reino Unido, totalmente diferente do. Por exemplo, no Reino Unido, eles fizeram um sindicato, eles não estavam conseguindo fazer muita coisa. E daí eles foram se associar a um outro sindicato maior, uma coalizão de pequenos sindicatos, que são sindicatos de trabalhadores de asseios que estavam sendo terceirizados, sindicatos de entregadores, né, de motoqueiros, assim, entregadores, e dos trabalhadores de videogame, porque são coisas muito parecidas mesmo, assim. Então eles criaram essa coalizão e agora eles conseguem fazer. No Brasil é muito diferente também. Como você não tem um sindicato por empresa, sindicato de 10 pessoas, o sindicato ele é estadual, ele é municipal, você tem que ter um mínimo de conhecimento político para fazer um sindicato. Lá na fora, não. Então está sendo muito interessante essas conversas, assim. E está sendo muito interessante entender de verdade a nossa legislação, porque, como você disse, não se cria um sindicato estadual de trabalhadores faz 20 anos. Pelo que a gente dá para saber, porque para você ter entrada hoje e saber todos os sindicatos que tem na sua área, você tem que pedir em cartório. Quando o governo resolveu mudar isso e fazer uma plataforma, eles descobriram que a maior parte dos sindicatos não estava cumprindo aquilo que deveria fazer. Então, acho que entre 1.700 e 1.800 sindicatos perderam a sua licença. Loucura. A gente teve uma diminuição da quantidade de sindicatos nos últimos 20 anos. Então, a gente está indo na contramão muito necessária da criação de um sindicato combativo, não de um sindicato pelego, ou seja, sindicato que faz acordinho e não resolve nada, e também na criação de um sindicato estadual de trabalhadores. É um momento, na verdade, muito histórico, e eu espero que esse seja o primeiro sindicato de videogame. Acho muito importante ajudar a criar em todos os estados para a gente ter uma federação. Perfeito. Uma federação forte, né? Uma central única de trabalhadores de videogame que realmente faz. Pô, aí seria zica, tá? Seria foda, tá? Pô, né? a central única dos trabalhadores dos videogames seria incrível. Fica aí, olha aí, você chat, você aí que está acompanhando essa entrevista, que tá vendo isso aqui, já não quero sugerir nada. Não tô aqui para ser sugestivo de maneira nenhuma. Isso aqui é uma live imparcial, apolítica, como vocês sabem, sem ideologia nenhuma, tá bom? Mas fica aí, pô, ter uma federação de sindicatos de trabalhadores de videogame, eu achei muito forte. Muito forte. Cara, é um fato. O sindicato não existe ainda. O cara do. Já querem marcar reunião. Já estamos falando com os sindicatos gringos. Já tivemos reunião com o sindicato da Alemanha, sindicato do Reino Unido. Já falamos sindicato do Canadá, sindicato da França, sindicato da Alemanha. As pessoas não entendem a quantidade de impacto que um novo sindicato vai ter, não apenas nesse país, internacional. E o que a gente estava falando do Sul Global, depois que a gente arrumar minimamente a casa, eu acho muito importante que o sindicato comece o trabalho de solidariedade internacional com o Sul Global. Vamos ajudar esses trabalhadores de videogame que estão fazendo jogos no Congo, no Sudão, na Palestina, e que não conseguem ter os seus jogos vistos, ou que estão com péssimas condições de trabalho. Eu acredito que a nossa solidariedade vai ser muito bonita também, assim, entre o Sul Global. Perfeito. Então, a gente tem muita coisa a fazer. Assim. Então, eu tô muito animada. Não, pô, é uma empolgação muito grande, né? Porque é uma parada também que eu acho que você comentou, de que o sindicato ele é um instrumento para essa luta econômica, ele é um instrumento para essa garantia dos direitos, para as melhores condições de trabalho, e ao mesmo tempo ele pode servir como uma plataforma inicial, como uma plataforma de abordagem para o debate a respeito da luta política, né? E de se compreender de que
o que o trabalhador do que a gente estava comentando, o que o trabalhador do videogame vive no Brasil é muito parecido com o que ele vive nos Estados Unidos, no Reino Unido, né? Tem algumas particularidades, diferenças, mas o eixo comum é muito parecido. E, ao mesmo tempo, é também a situação que muitos trabalhadores de outras categorias vivem, né? Então, o chat estava aqui comentando, eu sou filiado ao SINDPD e o SINDPD não faz nada. Eu sou de tal área que também não faz nada. Então, eu acho que é importante para o pessoal entender, né, que apesar da gente estar falando de uma luta categórica específica, a sua reivindicação, né, o seu movimento, ela reflete as necessidades materiais, históricas, das categorias em geral também, né? Dessa questão política. E eu queria te perguntar, a que tantas anda essa formação, né? Porque a gente está falando aqui do sindicato e tal, mas quais são as próximas etapas aí do calendário fundacional, né, da nossa Confederação Intergaláctica de Trabalhadores dos Videogames? Muito. Eu acho só importante reforçar o que você disse, né? Eu não acredito que o sindicato leve a revolução, não é isso. Mas o sindicato ajuda a organizar a classe e, especialmente, ajuda as pessoas a terem direitos, para elas não estarem morrendo, para elas poderem ter o tempo de se organizarem também. Isso é importante, né? Porque se você está morrendo, você não tem o tempo de fazer outras coisas. Agora, nosso calendário está o seguinte: amanhã a gente vai ter um papo com trabalhadores de Santos online. A gente acabou de criar um grupo de WhatsApp. A gente vai colocar isso no @sindjogos, né? Que é a nossa mídia social. Tem no Instagram e no Blue Sky, porque programador, né, desenvolvedor de videogame não está no Twitter, está no Blue Sky. E também no nosso Discord, a gente tem uma célula de, né, um canal de Discord, que o nosso local de trabalho é o Discord. No dia 3 é o último dia para as inscrições para a Assembleia Constituinte. Então a gente vai fazer uma live tirando dúvidas, né, explicando como que funciona. Uma assembleia funciona assim, abre assim, e daí vai ter uma abertura, e daí você pode fazer falas, que tipo de falas é legal fazer, escreva suas falas e tal. Isso no dia 3. E daí a gente vai passando um pente fino, né, para saber dessas inscrições quem é jornalista e não vai ter direito à fala ou direito a voto, quem vai ter. E dia 7 de dezembro é o dia mais importante, que é o dia da Assembleia Constituinte. Com isso em mãos, a gente vai fazer essa ata, levar no cartório, os advogados vão escrever para o Ministério do Trabalho, a gente vai criar uma pastinha bem bonitinha, levar no Ministério do Trabalho e daí começar a pressão para que isso seja legalizado, né? Que o governo sancione esse sindicato, mas enquanto o governo não sancionar, a gente já começa a fazer pesquisa, a fazer maneiras de colaboração. Por exemplo, a gente está vendo colaboração com o sindicato alemão para que as pessoas de lá, os trabalhadores de lá, quando eles não usem mais certos equipamentos que para eles estão ultrapassados, mandem para o Brasil, para a gente distribuir em regiões periféricas, para populações ribeirinhas, que não têm o equipamento para fazer o jogo. Isso a gente já pode fazer sem ter a sanção do governo. Então a gente começa a trabalhar sem a sanção. E daí depois com a sanção a gente pensa em piso salarial, acordo para modalidade PJ, terminar os contratos de exclusividade se você é PJ, ou então começar a pagar 13º, férias para PJizados. Tem muita coisa a ser feita. Criar um canal de denúncia. Tem uma plataforma. Aí nós vamos que vamos. Não, tem uma plataforma de avanço possível nesse sentido que é muito grande, né? E eu acho que é muito importante isso, porque reflete também um sopro de esperança, né? Reflete um sopro de esperança porque a gente tem atravessado momentos da situação da classe trabalhadora brasileira num aspecto geral, de muitas derrotas, né? De derrotas não só do ponto de vista, enfim, de sensações, mas de derrotas do ponto de vista prático, né? Político e econômico. Então muita gente, né, mais uma vez, perdeu o sentido de ver no sindicato uma possibilidade, uma ferramenta de movimento para poder fazer esse avanço, né? E eu acho que isso é aquela fagulha, né? A centelha, essa ideia de uma
de um início de uma parada que tem uma possibilidade de mobilização muito maior, porque é como você falou, a partir do momento que se cria uma estrutura sindical, né, de caráter combativo, que faça esse avanço, isso ao mesmo tempo é um chamariz ou um recado para outras áreas, é um recado para outras categorias que estão desalentadas, que estão desesperançosas, que estão nesse lugar meio complexo, né, que a gente está se encontrando agora, para se dizer o mínimo, e que não vem, né, a luz no fim do túnel. Ou talvez quando vem a luz no fim do túnel seja o trem vindo para te atropelar, né? Então, Total, total. Não, e os jovens realmente não estão sindicalizados, né? Eu acho que 1,6% da juventude apenas está sindicalizado. O que eu entendo, né? É muita propaganda contra, e o sindicato, às vezes você vai entrar, o sindicato é pelego. Então você tá lá, participando, tentando, né, pagando sua contribuição, querendo fazer parte, e daí ele também não te ajuda. O que atrapalha o seu desejo, né, de estar na vida pública e te dar raiva, mas essa raiva tá tudo bem que a gente usa. E eu vejo muita pessoa, né, as pessoas sempre me perguntam, como é que eu convenço meu amigo que trabalha com videogames que o sindicato é bom? Falo assim, pergunta para ele, você tem um emprego fixo? Você sabe se você terá esse emprego em 2 anos? Na sua empresa, você sabe se tem estabilidade? Tem um plano de carreira? Tem um piso salarial? E se você sofrer assédio moral amanhã? Alguém vai falar por você? Se a pessoa responder não para tudo, ela já está ferrada. Estar no sindicato não vai piorar, só pode melhorar. perfeito. Gente, ela já não tem a garantia do emprego. Não é do tipo, eu vou me sindicalizar e daí talvez as pessoas vão ficar bravas comigo. Não, você já não tem a garantia do emprego. Muito bom. Não existe plano de carreira em empresa de videogame. Você será demitido assim que o jogo acabar. Então, sinceramente, não faz diferença. Não precisa ter medo. Um, porque a gente te garante juridicamente, e dois, porque você não tem nada. Você está vivendo na barbárie. Exato, como diria o velho, né? Nada a perder a não ser os seus grilhões, né? Olha aí. Exatamente. A atualidade de uma canetada em chamas de 1848, né? Nossa, o que o Marx seria a pessoa que fala eu te avisei, hoje em dia seria brincadeira, né? Ainda bem que não está acontecendo isso, né? Senão ele ia ser só chato. Não, tio Lenin, né? Depois do. Nossa. Eu ia falar, então. Muito tempo atrás eu escrevi esse livro aqui. E é exatamente isso que está acontecendo. Olha só, eu vou só mostrar aqui pro pessoal o Instagram aqui do Sim de Jogos, para vocês darem uma olhadinha, para vocês seguirem nas redes sociais. Aqui tem a informação, os eventos que o pessoal participa. Tem vários cortezinhos da Flávia, do pessoal que está realizando essas atividades. Vários eventos. E tem aqui também um formulário, né, para você... O que é esse formulário aqui, Flávia? Formulário de inscrição para a Assembleia Constituinte. Venha debater, venha participar. Já somos 164. Nossa Senhora. Agora 165. Agora, não, peraí que eu vou até copiar esse formulário, porque eu já tinha assim, me manda, né? Ninguém quer aprender a pescar, todo mundo quer o peixe, né? É impressionante. Mas aqui é brincadeira, hein, gente? Pelo amor de Deus, calma, internet, calma. Ó, mandei aqui o formulário no chat para vocês darem uma olhada, para quem for da área. E muito importante, né? Para você aí que tem um amigo, tem uma amiga, tem alguém que você conhece que trabalha nessa área do desenvolvimento, né? Então, não só na área de programação, mas na área do design, na área da animação, na área de... Não sei mais qual outra área tem. Em todas as áreas que envolvem a produção. Porque eu só jogo, gente. É só isso, eu só jogo. Em todas essas áreas da produção de videogame, falar sobre o Sim de Jogos, falar sobre isso, porque a gente está falando de um momento histórico, né, Flávia? A gente está falando, não é um exagero, a gente está falando de um momento histórico que tem um peso enorme para esse momento histórico, né? Para esse momento que a gente está vivendo, porque uma realidade mais massacrante, né, mais difícil e tal, fica difícil ver um lugar para onde sair. E, né, como a gente sempre fala, a classe trabalhadora não tem outra saída a não ser a sua organização em torno de um programa revolucionário, em torno de um programa que dê esses instrumentos e essas ferramentas para que ela possa avançar, né?
perfeito. É. A gente tem um sitezinho também, que é o cindyjogos.org. Lá você tem o estatuto, quero ler o estatuto, está lá. E você tem até como agendar o evento. Você pode colocar na sua agenda do Google, para você não esquecer que você tem que estar lá no dia 7 depois de se inscrever. Assim. Certo. Então é só ir lá no cindyjogos.org também, para poder ler o estatuto, por exemplo. Ó, até mandaram aqui. Eu quero contribuir com assessoria jurídica voluntária para um futuro sindicato em BH. Vocês estão fazendo algo que possa dar iniciativa nas outras cidades e congregar pessoas? É, a Flávia tinha comentado que ela tá viajando e tal, mas e aí? O que que você acha disso, Flávia? A gente já está falando com pessoas que são. Temos alguns contatos. É, Rio Grande do Sul, Paraná, Brasília, Minas Gerais, Pernambuco e Amazonas. A gente já está falando com pessoas lá para, depois que acabar essa loucura daqui, do dia 7, começar a ajudar a criar sindicatos em outros estados. Então, sim, será muito importante, tá? Sua assessoria jurídica voluntária. A gente te paga com joguinhos, Perfeito. por Olha, enquanto. olha, olha aqui, sou programador, tem sindicato disso, apesar de ser empreendedor, sou comunista no armário. Tamo junto. É justamente isso, Alien Codador. A gente tá pleiteando a organização desse sindicato que possa, né, trazer esse aspecto e eu acho que gerar. Acho que esse é um outro ponto importante, né? Deixa eu só voltar aqui a tela. Esse é um outro ponto importante, né? Porque com a fundação desse sindicato, isso significa automaticamente que outras categorias vão ver esse movimento e vão fazer aquilo que tem que ser feito, que é cobrar as direções, que é cobrar e falar: e aí, rapaziada, qual vai ser, né? Vocês vão continuar nessa pelegagem aí, vai continuar nesse. Ah, você ganha você ganha o sonho de valsa no final do ano e tem os seus direitos sendo destroçados. Então, fica aí o recado, né? E pra Não, e gente. se você é um trabalhador, né, programador de videogame, o sindicato não está criado, ele precisa de você na Assembleia Constituinte. Aí o Fato mandou o formulário, inscreva-se, para que a gente possa fundar o sindicato para você. É isso, perfeito, perfeito, perfeito. Olha só, Flávia, queria muito agradecer a conversa, eu acho que ela foi muito ilustrativa, né, para a gente poder falar desse panorama histórico geral, para a gente poder bater esse papo sobre essa importância. E queria mais uma vez te agradecer muito e te pedir para dar aí os seus recadinhos finais, né? O seu jabá revolucionário, o seu, enfim, né? Seu desabafo, suas palavras bonitas, Mandar um haikai. mandar uma ameaça leve, não criminal, no máximo contravenção e agradecer mais uma vez a sua presença, foi muito legal e foi uma honra poder participar e partilhar desse processo. Imagina, eu que agradeço enormemente. É, eu queria lembrar a todo mundo que está aqui que se você trabalha com videogame, tem um MEI ou um ME sem funcionários do estado de São Paulo, ou é de fora do estado, mas trabalha CLT para o estado de São Paulo, você pode se inscrever para fundar o sindicato de videogame. Se você não se inscrever, o sindicato talvez não seja fundado, porque um sindicato vem da sua base, não vem da chapa que está dirigindo. A chapa que está dirigindo faz o que a base manda. Então a gente precisa de pessoas, vozes diversas, que vão lá conversar, contar como é a sua experiência, dizer o que eles defendem, né? O que você defende. Então é muito importante que você vá. Meu nome é Flávia Gazi, minhas redes é tudo Flávia Gazi, Gasi. O Cindy Jogos é Cindy, com D mudo, jogos, para profissionais de jogos digitais e analógicos do estado de São Paulo. Venha fazer parte, porque daqui a 5 anos, quando a gente olhar para trás, a gente vai compreender o tamanho e a historicidade real do que foi esse momento, assim. E as coisas já estão se movimentando de uma forma muito maior do que esperado. Então, quando esse sindicato estiver formado, a gente vai voltar para Ferraz. Vão ser as semanas em que décadas acontecem, né? Ah, Lene! Ah, Vladimir! Então era disso que você estava falando, né? Porque eu não aguento mais viver semanas em que décadas de desgraça acontecem. Não dá mais. Viver momentos e acontecimentos históricos sendo derrotado dia após dia, tá difícil. Então,
Bora construir esse movimento. Conheçam o Instagram do Sim de Jogos. Para você, inclusive só uma última pergunta que mandaram aqui, que eu até achei interessante para levantar essa discussão. Perguntaram sobre os jogadores profissionais, os pro players, porque eles comentaram assim, tem muita gente que é contratada por equipe e tal, e que aí joga, né, malucamente e depois é dispensado. Tem alguma perspectiva para isso? Porque eu acho que também... Eu acho que eles deveriam fundar um sindicato para eles, porque esporte, não no sentido do desenvolvimento do jogo, Perfeito. não está na cadeia produtiva do jogo. Perfeito. É esporte, não é jogo. Perfeito. Então, né, a mesma coisa, daí se a gente começar a fazer isso, a gente vai ter que abarcar profissionais de futebol, entendeu? Perfeito. Perfeito. Porque são jogadores profissionais e não criadores de videogame. Então, esse sindicato é para quem cria o joguinho. Fui assediado com mas eu super acho que o mercado de esporte precisa de ajuda. De trabalho até ficar 6 meses Precisa se no organizar. INSS. No afastamento Olha, com peraí. surtos de ódio, xinguei os gestores e a pessoa que me assediou. E ao retornar fui... Olha, o que é isso? Não, eu preciso... Sou da área de TI. O que tá acontecendo com a minha live, velho? Pelo amor de Deus. Sobrecarga proposital de trabalho tá bom, até peraí, já ficar até 6 sei o que meses é. no INSS. No afastamento com Peraí. surtos de ódio, xinguei os gestores e a pessoa que me assediou. E ao retornar fui... Pronto, agora eu entendi qual era o problema, chat. Agora eu entendi, olha aí. Eu vou entrar pro sindicato. Depois disso aqui, agora que eu aprendi a desativar uma aba, sabe? Quando aquele meme do cara assim, eu desligando o Wi-Fi de casa pra retornar à internet, um cara programando assim a minha família. Completamente chocada. Me senti assim. Mas ó, só pra ler aqui o relato do Wagner. Sou da área de TI, fui assediado com gritos, microgestão, sobrecarga proposital de trabalho, até ficar 6 meses no INSS. No afastamento, com surtos de ódio, xinguei os gestores e a pessoa que me assediou, e ao retornar fui demitido por justa causa. Porra, cara, sinto muito, Wagner, sinto muito Cara, mesmo. sinto muito. Sinto muito. E, assim, se o sindicato continuar sem auxiliar os trabalhadores, né, auxiliar só aos patrões, que não é o propósito do sindicato, cenas assim serão cada vez mais comuns, assim. Eu ando bastante preocupada com o que eu escutei sobre a peleguização do SINDPD e o resultado que está tendo na vida das pessoas. Então, cara, dispute o seu sindicato, vá nas assembleias, dispute o seu sindicato. Tá certo ter raiva e usa essa raiva, Wagner, porque se ninguém lutar, o espaço do apolítico, que é isso que a gente aprende com videogame, né? O espaço onde não tem luta, o que tem é a extrema-direita. Uhum. Então, lute. Lute. Olha aí, o recado forte, hein? Ó, pro Wagner e pra todo mundo aí. Flávia, muito obrigado pelas Obrigada a palavras, você. pela entrevista, foi muito legal. Espero que girem muitas inscrições para a Assembleia e, mais uma vez, reforçar a importância disso, parabenizar você e todos os camaradas, as camaradas envolvidas nesse processo. É realmente um movimento ímpar e muito importante que está acontecendo aqui. Tá bom? Obrigada. É isso. Muito obrigado, Foi um prazer. Flávia. O prazer foi todo meu, foi todo nosso, do chat. E sigam o Sim de Jogos, mandem pro seu amigo, até aquele que é meio direitoso, que é meio MBL das ideias, não sei o quê. Manda e troca essa ideia, esse papo. Aqui, ó. É esse tipo de chaveco revolucionário, não no sentido amoroso, só um chaveco das ideias que vai transformar a realidade, certo? Flávia, muito obrigado, viu? Valeu. Valeu, até a próxima.